Esse é um vídeo para responder as perguntas de vocês de toda a temporada do Comida de Época. Mentira, hoje é só as perguntas gerais e da torta de frango 1940. Amanhã a gente continua. Amanhã não, perdão. Esse vídeo vai sair no domingo. Tudo certo, gente. Tudo certo, é feriado hoje. Tu não vai nos apresentar? Ah tá, essa é a Dani. Mas a Dani já apareceu nos vídeos. Qual é o canal Eu do também já YouTube, Dani? apareci. Qual é o canal do YouTube da Dani? Nenhum. Não tem YouTube. O canal de YouTube de todo mundo sou eu. Tá, a primeira pergunta é da Fernanda Fontes Preto. Como surgiu a ideia de fazer essa temporada? Teve algo a ver com o momento que o Brasil está passando atualmente? Beijos para o canal de culinária mais original desse Brasil. Muito obrigada pelo canal de culinária mais original do Brasil. Muito obrigada. Essa ideia surgiu assim que eu sabia que eu ia me mudar pra cá. Porque esse prédio é maravilhoso, de 1948. E aí, em janeiro já tinha sentado com a Dani, eu tinha pensado em fazer isso. Não tem nada a ver com o momento histórico do Brasil. Porém, veio muito a calhar, né? A gente tava no início do ano, final do ano passado, início do ano a gente fez um planejamento das coisas, das ideias e dos temas que a gente queria trabalhar no ano. E um dos temas era trabalhar com décadas. Devido ao atraso da reforma e tudo mais, acabou que caiu nesse momento. E na verdade foi maravilhoso, né? Não, caiu bem certinho, né? E anos 60, logo depois, né? Do resultado das eleições, foi sem querer também, Foi pessoal. super sem querer isso. Desculpa aí. Não, foi totalmente sem querer. Até porque a gente acaba sempre gravando com um pouco de antecedência, pra dar Sim. tempo de editar, então nunca gravado assim, em cima da hora. Sim, demora o quê? Umas 2 semanas até, assim... Pra gente se organizar, Pra gente- e até porque... Não sei o que eu ia falar, olha que lindo. Mas tudo certo, Mas então. então, a gente chegou a considerar se ia realmente Ser postado nesse período ou não. E a gente decidiu que sim, que não tem nada a Eu ver. fiquei com um pouco de medo. Eu acho que Só uma observação, se eu desaparecer em algum momento, pessoal, só pra avisar pra vocês já sabem por quê, e eu conto com a torcida de vocês. Compartilhem. Curta e compartilhe. Vigília no DOPS. Vigília no DOPS. Mas ao mesmo tempo a gente achou que era importante, até pra Isa se posicionar, né? Eu me posiciono porque vocês que conhecem o canal sabem que eu sempre quero o direito de todos iguais. Acho que ninguém é diferente de ninguém e todo mundo tem que ter os mesmos direitos. Independe de quem esteja no poder. Eu acho que isso é importante dizer. E acho que também isso vai muito com a pergunta que algumas pessoas falaram, que de falar sobre política e história no canal. E a Isa explicou ali brevemente nos comentários, mas acho que é até legal, Sim. né, tu explicar isso. Porque a Dani é mestre em história e ela vai confirmar que não há como falar de história sem falar de política. Não há como falar de nada sem você situar aquele assunto historicamente, né? E ainda mais como a gente ia falar de décadas, ia falar de comidas, e a Isa ia recriar personagens de época, a gente tinha que dar um contexto pra isso, não tem como tirar completamente do contexto. Claro, eu poderia ter escolhido uma personagem dos anos 60 que não tá nem aí pra ditadura. Mas a questão é, a minha família viveu isso. Meu tio-avô foi preso e torturado. Meu pai teve que fugir durante 2 anos pra não ser morto. E a minha mãe tinha ficha no DOPS. Então é impossível eu ficar numa posição de alguém que não estava nem aí pra ditadura. Foi uma coisa que me impactou diretamente. Quem me disse assim, porque tu perguntou pro teu pai, não sei o quê, porque era muito mais seguro. Pra quem? Pra minha família nunca foi. E quem me perguntou, devem ter feito alguma coisa. A única coisa que eles fizeram foi estudar e ser contra um estilo de política e regime. É isso, assim, é pela liberdade de expressão. Liberdade sim. criativa, né? O gastronomismo já nasceu na internet justamente para ter essa liberdade criativa, para não ficar engessado em nenhum formato que já existia. Então, o que a gente quer é continuar a ter direito a isso, basicamente. Eu comecei o gastronomismo para conseguir compartilhar o meu conhecimento de graça. Isso já é um posicionamento político. Acesso à informação. Acesso à informação. A informação do gastronomismo que a Isa disponibiliza, tudo tem a ver com isso.
agora queremos voltar a fazer técnicas. Isso é um jeito de eu, que fui uma mulher privilegiada, de família de classe média alta, que pode pagar por uma faculdade. Na minha época não tinha nenhuma faculdade ainda pública. Então eu tive esse privilégio e eu me sinto na obrigação de compartilhar isso com as pessoas. Porque tem gente que não teve as mesmas oportunidades que eu. Mas, enfim, vou passar para a próxima pergunta, da Eliane Souza. Tá, ela perguntou como é que surgiu a ideia, que a gente meio que já respondeu. E como é feito o trabalho de escolha das receitas. Ai, você é maravilhosa. Adoro como você ensina as receitas. Muito obrigada. Eu acabo pesquisando. Anos 40 eu tinha um fichário que meu vizinho Zezo me deu de presente, que a mãe dele tinha aqui em 1950, foi quando ela se mudou para esse apartamento. Então ela tinha esse fichário e eu pesquisei dentro do fichário as receitas para fazer dos anos 40, porque afinal é para ser uma receita do final dos anos 40, já depois da Segunda Guerra. E é legal falar que também, tu citou o Zezo, né? O Zezo foi uma pessoa, um amigo... importantíssimo para essa temporada. Ele nos ajudou desde os objetos que vocês elogiaram muito, até figurino, acessórios. Foi o nosso grande salvador, a gente chama Zezo. A Ana Flávia, como é o processo de criação e pesquisa dos episódios? Porque é nítido cuidado. A questão de receitas é uma coisa que eu fico lendo, eu fico imersa um pouco naquele tema e eu fico imersa nisso, eu me fecho uma tarde inteira e fico pesquisando, fico pensando, fico vendo várias coisas até que eu chego numa receita que eu acho que tem a ver comigo, tem a ver com o canal e tem a ver com o que eu quero passar naquela receita. É importante dizer que a Isa escreve os próprios roteiros, né? Sim. Não são todos os youtubers que vocês gostam que fazem isso, né? Deem valor. The shade! The shade of it all. A Isa escreve todos os roteiros e daí... O processo dessa temporada, por exemplo, ela mandava os roteiros e as receitas pra gente e cada uma, né, a Duda na parte dela de produção e eu fiquei mais assessorando essa parte de validação, de fatos, histórica, né? De não deixar a Isa falar nenhuma barbaridade também, né? Tem vários podcasts que eu ouço e que sempre tem o fact checker. É a Dani, checadora de fatos. É legal falar que essa foi uma temporada que, óbvio, ela teve mais cuidado do que, por exemplo, um vídeo que vai nas quintas-feiras que não tem, por exemplo... Uma temporada envolvida. Uma temporada. Foi um cuidado muito grande, foi um trabalho que todo mundo se dedicou muito, assim, Sim. E que era algo que a Isa queria muito fazer. Então todo mundo se envolveu muito para poder criar, tanto na parte da fotografia, da produção, essa curadoria, tanto nas trilhas, que todo mundo elogiou muito a escolha, né? Palmas pra Dani. Palmas pra Dani, fora dos anos 2000, porque eu também contribuí bastante. A gente vai voltar a falar das trilhas. Tá bom. Deixar isso pela aqui. A Dani que organizou todas as perguntas. Tá, agora o próximo é do user FSHD 2012. FSHD 2012. Ah, tudo que é bom dura pouco. Isa, tenho duas perguntas. Como foi colocar o dedo na ferida da história, principalmente a do Brasil, com a classe que estamos acostumados a ver aqui no gastronomismo? E se teremos esse formato de vídeos mais longos, que estou adorando, pois não é forçado e cativa do primeiro ao último segundo? Gente... Já tá escrito tapa na cara da sociedade essa pergunta maravilhosa. Eu gosto de fazer vídeos mais longos, mas isso precisa principalmente de um bom tema. Quando é um tema de história, um tema de filme, um tema que eu possa ter mais essa liberdade de falar mais. É que tu tenha um storytelling, né? Exato. Narrativa pra contar. Porque eu gosto de fazer essa narrativa. Pra mim é... Eu que só... O Zeca se... Vem aqui dar oi pras pessoas. Chega mais, sobe. Eu gosto também de passar um pouco pra esse gênero da ficção, porque eu, na verdade, eu só escrevo, e é muito engraçado, porque nos meus roteiros Isadora faz isso, como se eu fosse outra pessoa. Mas é o meu jeito. Questão política é porque, realmente, se for falar de história, tem que falar de política, porque a comida também é Zeca? A comida, ela também tem super a ver com política. A escolha de tu comer alguma coisa e não comer outra
tem tudo a ver com política. Ter Então, dinheiro pra comer uma coisa e não ter pra comer outra. exato. Então, política tem a ver com comida. Claro, não é uma coisa que eu vou ficar falando sempre no canal, até porque para falar de política a gente tem que pesquisar muito e tem que ter todos os fatos na mão para não fazer nenhuma fake news, correto? Foi embora. Eu não posso falar alguma coisa sem checar os fatos, e isso demora, isso toma tempo. Então, para fazer vídeo toda quinta-feira, não tem como. Sem falar que tem toda a questão da própria produção e da gravação, em ter vídeos Sim. mais longos, porque vídeo de receita não é só ficar falando, né? Tem todo o processo Tem de todo o espera da processo. receita, então os vídeos são longos de serem gravados. Teve dia que Sim. a gente foi das 8 da manhã às 11 da noite gravando, então pra poder entregar tudo, né? Também tem toda a edição, então o problema do vídeo mais longo é a edição também, porque é muito tempo para editar. Sim. Separar tudo que foi bom, as bobagens que eu disse que não podem aparecer no ar. Os erros Ó, de eu vou gravação. deixar aqui registrado que o meu sonho é que tenha o Falha Nossa de toda a temporada, porque tá assim, ó, um primor. Sensacional. Aham. Tá, aí uma pergunta que, tipo, foi meio... várias pessoas fizeram, por que não teve 50, 70, 90, vai ter outras décadas, segunda temporada, por que tão curta? Gente, Muitas perguntas. Tem mais ainda que fala sobre o tempo, que pergunta se ela vai Podemos mais... esperar outras épocas, bem mais Isso. antigas, tipo Idade Média, Brasil Império, Revolução Francesa, Era Vitoriana, né? Eu acho gente, maravilhoso. eu acho maravilhoso. Eu gostaria muito de fazer isso, só que assim, são coisas que tomam mais tempo. Mas voltando à primeira pergunta, eu resolvi fazer 40, 60, 80 e 2000, porque em geral as temporadas têm 4 episódios. Se eu fizesse maior, ia demorar mais ainda pra fazer, porque precisa de toda essa pesquisa, precisa de figurino, que não é assim... Ai, não, eu adapto isso aqui. Não, às vezes não dá. Muitas vezes a gente consegue adaptar várias coisas, mas às vezes não dá. Então, ainda mais fazer, por exemplo, anos 20, eu vou ter que provavelmente fazer uma roupa pra mim. Mas eu adoraria fazer. Eu acho que pode ser uma coisa, um novo quadro famoso do gastronomismo, que é comida de época, porque pra mim foi fantástico. Novo quadro. A gente já fez. Não, eu sei, mas podia ser uma coisa mais recorrente. Ah, sim. Mas com eu acho que certeza. assim, tá, a gente não teve 50, 70, 90 agora, que provavelmente é a primeira coisa que vai vir Sim. numa segunda temporada. E seria maravilhoso fazer mais antigo, quanto mais antigo, mais divertido de fazer, mais divertido de pesquisar e de montar. Só que o problema é recursos, né? Daí começa a complicar recurso para figurino. Patrocínio. Patrocínio, gente. Livros de história nos patrocinem. Objetos de cena. Sim, por exemplo, para fazer uma receita medieval. Livros de história, a gente tem que chamar o Elon Musk para isso. Elon Musk. Se você está no... Eu sei, como é que tá o teu relacionamento com a Grimes? Tá massa? Tá, teve muita gente falando nos comentários que lembraram dos avós, dos pais e várias pessoas da família. Acho que legal comentar sobre isso. Isso eu achei super legal, porque eu realmente me inspirei em pessoas muito próximas. Por exemplo, nos anos 40, eu me inspirei um pouco na mãe do Zezo, que era uma senhora, na verdade ela era uma jovem, nos anos 40 e trabalhava, ela era professora de educação física. Eu me inspirei em pessoas, embora eu nunca tenha conhecido a mãe do Zezo, eu lembro da minha bisavó, que tinha mais ou menos 40 anos em 1940. Ela, na verdade, já tinha 46 em 1948. Gente, eu conheci ela depois. A Avó Maria morreu com 100 anos, né? Então... E, por exemplo, eu falo da enchente de Porto Alegre. Minha bisavó lembrava de tudo. Minha bisavó, com 100 anos, eu me sentava, eu tinha 15. Me sentava na frente dela e eu dizia, Vó Maria, me conta sobre Porto Alegre. Ela começava e falava, e falava, e falava. Então eu tenho essas memórias muito próximas. Também a minha avó, nos anos 40, em Porto Alegre, era jovenzinha, meus avós. E aí, anos 60, eu faço uma mistura de... A minha mãe já foi jovem nos anos... Final dos anos 70 e início dos anos 80, assim, bem jovenzinha. Mas eu peguei inspirações de várias
pessoas que eu já vi, de vários documentários que eu já assisti também, e filmes brasileiros, não só dessa época, mas contando sobre essa época. E anos 80 eu me inspirei na minha própria mãe, que ela era garçonete do único bar alternativo de Porto Alegre que tinha, que era o Bar Ocidente, que eu vi numas perguntas, mas vem cá, a gente não tá no Ocidente? Não. O Ocidente é o Bar Ocidente. E isso é uma coisa clássica de Porto Alegre. Que tá até hoje lá, né? Que tá até hoje lá. E é Sim, muito é engraçado, porque... Aliás, se vocês vierem para Porto Alegre em algum momento das suas vidas, pelo menos almoçar no Ocidente você tem que ir, porque é um passeio obrigatório. Assim. Eu comecei a ir ao Ocidente quando eu era criança. Eu ia almoçar lá com a minha mãe, com as minhas tias e tal. E era sempre assim, a minha mãe sempre encontrava algum conhecido. Quando eu era criança, sempre tinha fila pra conseguir almoçar. E a gente chegava lá e sempre tinha algum conhecido que nos chamava pra sentar na mesa. E eu me lembro que a primeira vez que eu consegui falar a palavra helicóptero foi dentro do Ocidente. Sim, eu era criança. Informações importantes. Mas eu acho curioso, porque eu me lembro de todo o ambiente, assim, ali do bar. E os vidros, e tem um lustre, obrigada. Mas já existia aquele lustre. Aquele lustre de Coca-Cola já existia quando eu era criança. E aí tem um lustre de garrafas de Coca-Cola, sensacional. E eu me lembro de ficar olhando para aquele dizendo olipóptico, olipóptico, olipóptico. Até que saiu helicóptero. Helicóptero. Parece que é a primeira vez que tu fala. E eu já devia ter uns 5, 6 anos, assim. Porque também É uma palavrinha difícil. É uma palavrinha difícil, né, Capciosa, gente? É, capciosa. Mas é isso, assim, anos 80 eu me inspirei na minha mãe, que viveu nesse mundo. E anos 2000 eu me inspirei na minha própria juventude. Sex and the City, Cosmopolitan. Não, eu me lembro que ver Sex and the City era uma coisa assim, tipo... era mainstream, mas ao mesmo tempo, não, somos mulheres. Era a única série, assim, realmente voltada pra mulheres de uma forma em que elas não fossem umas... Só coadjuvantes. Exato. Era muito interessante. Falava sobre sexo e, né, com 20 anos... Eu comecei ao beco com 18 anos ou 19, não me lembro. Mas era essa época que todo mundo tava se descobrindo, adulto e tal, então foi muito legal. Próxima pergunta, então? Podemos. Vamos. Do Kalil. Só eu que fiquei esperando um beijo e até a próxima? Várias pessoas, inclusive a própria equipe ficou esperando um beijo até a próxima. Mas como não são personagens e não eu, eles falam tchau do jeito que eles falam tchau. Inclusive, cada uma acho que teve uma despedida Sim, diferente, né? A mais famosa ficou o adeus, né? Eu acho que o adeus deve voltar em outros momentos. Adeus foi nos anos 40, não foi? Minha bisavó falava adeus. Teve Dizia tchau. bye Adeus, bye. minha filha. Teve bye bye. Bye. Anos 80 foi... Acho que foi porque tu tava só saindo pra ir no Zezé. Pera que eu vou no sim. Zezo, Tá. eu volto. Não teve. Cortou. Assim. Mas teve nos anos 2000, foi Beijo Me Liga. Não teve. Não teve Beijo Me Liga? Não teve. Ai, que merda. Mas então eu digo agora, Beijo Me Liga. Muita gente falando sobre as trilhas, né, gente? Danizinha maravilhosa. As trilhas. Não é só culpa minha. Então, no início do gastronomismo, chegou-se a usar algumas músicas conhecidas. E depois, quando o negócio foi ficando mais profissional e a questão dos direitos autorais nas internet... Nas internet! A questão dos direitos autorais na internet começou a ficar mais séria, foi necessário usar músicas com banco de músicas, né? de música, tipo de uso livre, assim. Então são compradas. São Provavelmente vocês não compradas. vão querer. Vocês não vão querer pagar por essas vídeo do músicas. A não ser Lamen, o né? cara do Lamen. O do Lamen. Assim, ó, vocês que querem a música do Lamen, manda um e-mail pra gente, que eu prometo que a gente vai procurar qual é e vai falar qual é. Agora, se vocês vão comprar ou não, daí é problema de vocês. Perguntam até hoje em vídeos aleatórios. Sério? Sim. Não, as perguntas que eu pedi Sim. para hoje, tinha gente pedindo a música do Lamen. Mas enfim. É a Isa que vai encontrar. Quando ela encontrar, eu mando. Mas perguntam muito também sobre a música do Kimchi, Kimchi também. que também é do banco de trilhas. É muito engraçado ver essas músicas sendo usadas em alguma série na TV ou alguma propaganda na TV. Eu disse, eu já usei essa música. Antes de estar na propaganda, eu já usei. Mas então, voltando.
É que a gente vai fazer muita digressão aqui, porque não tem roteiro. Vai. Mas decidimos as receitas, a época, o roteiro pronto. A primeira coisa era escolher artistas ou músicas muito famosas, muito importantes de cada época. Depois de montado esse esqueleto com as músicas estratégicas, era preciso olhar lá no YouTube o que tinha, o que poderia ser utilizado e o que não poderia ser. Tem músicas que a gente pode usar e pode monetizar. Tem músicas que a gente pode usar sem monetizar. E tem músicas que a gente não pode usar, que eles derrubam o nosso vídeo. Sim, imagina que bom tomar um strike. Não é bom. Perdeu vídeo. Não. Ainda mais que são, sei lá, 10 músicas no vídeo. Sim. 10 músicas. A gente teve que pesquisar isso muito, assim, era tipo uma lista de 100 músicas por episódio e pesquisar o que podia usar e o que não podia. Então, vocês podem perceber que tem momentos, por exemplo, nos anos 60, que tem músicas que gritam pra estar naquele episódio e a gente não podia botar, né? Até de músicos que a gente ama, né? E a gente fica meio de cara que as gravadoras têm todo um... Sejam o quê? Um trust que a gente não tem como utilizar essas músicas de jeito nenhum. Mas e é isso. Falando sobre isso, tem as nossas playlists lá no Spotify e eu e a Dani, a gente espilhou meio demais nos anos 2000. Os anos 2000, como é o ano da Isa, né? O ano que não é personagem, a década da Isadora, que ninguém não sabe. Não, como é a década que ela se inspirou nela mesma, na juventude dela, a gente também fez as músicas que não podiam faltar, as músicas que a Isa gostava. Olhamos lá o que podia usar no vídeo e para a playlist que a gente colocou na outra plataforma, né? Patrocina a gente, que daí a gente fala o nome. A gente colocou lá, a gente se empolgou bastante e ela colocou, tipo, músicas para 3 dias de festa, se vocês quiserem. O Antônio Marcelino, quem é essa atriz? Não sei, porque a atriz eu não conheço. Continua, tem mais. A Raquel Silva, como foi interpretar as personagens da comida de época? Te achei uma ótima atriz. Haha, corações. Muito obrigada. E ainda mais uma da Maiara, eu acho, dos Anjos. Quero saber como foi a experiência de atuar na série, conta aí. Vai, atriz. Apesar que o cara que perguntou como é o nome dele? Antônio, quando você perguntou quem é essa atriz, foi uma pergunta engraçadinha ou você achou que era uma atriz no canal? Não, com a minha cara só se fosse minha irmã gêmea, desconhecida. Eu não sou atriz, tive aula de teatro quando eu tinha 7 anos, mas eu tenho uma tia que é atriz e já pedi várias dicas dela até pra apresentar o gastronomismo. E pra mim, de alguma forma, não foi tão difícil fazer esses personagens, porque pro vídeo eu faço um certo personagem de mim mesma. Porque aí eu não fico falando tanto palavrão, jogando pra cima, assim como eu faço normalmente. Eu queria que a gente tivesse tudo isso em câmera, mas o pessoal é mais polido. Quem sabe a gente faz uns making-offs, vamos fazer um reality show da vida da Isadora. Pá, não, pelo amor de Deus. Não. Perigoso. Perigoso. Mas aí, assim, eu também já tenho essa questão de impostar a voz pra gravar, que é diferente do meu falar normalmente, porque fica mais alta a minha voz pra chegar no microfone. Tem essas coisas. Por exemplo, o tu vais, hoje em dia eu já incorporei no meu vocabulário, mas não era algo que eu usava, porque aqui no Rio Grande do Sul... sempre? Desde o começo do gastronomismo. Mas com a gente? Não. Eu acho que eu acho que eu lembrava de você como a menina que falava o tu certo, assim. Pode ser que sim, mas é que eu acho que tem essa questão de que eu fui aluna de letras. Então eu tinha meio que vergonha de falar meio errado. Não errado, porque se fala assim normalmente, mas eu queria ser correta. Porque o quê? Eu era uma jovem metida besta. Eu era uma jovem metida besta? Com certeza. Sinceridade. Vamos passar pro vídeo da torta de frango? Ai, ainda nem chegou na torta de frango. Puta que pariu. Vamos. Primeira pergunta. Por que eu sinto tanta nostalgia desse clima que você criou nesse vídeo? Se nem tenho idade pra sentir isso. Alguém que nasceu em 93 não era pra sentir algo assim. É que eu acho que tem alguma familiaridade que a gente entende do que as nossas avós contaram. Tem
todo um calorzinho de casa antiga, embora a minha cozinha seja bem moderna. E eu acho que traz eu acho que principalmente o insert de rádio no início, isso é uma coisa que também demorou muito pra pesquisar, achar os inserts de rádio que poderiam ser usados. E eu acho que isso traz um pouco esse clima. Ou então também a gente conseguiu fazer uma coisa que tocasse bem as pessoas e fico muito feliz com isso. A ideia era criar a atmosfera. Né? Se vocês sentiram assim, significa que a gente conseguiu. Deu certo. Que deu certo, funcionou. fico feliz. Teve algumas pessoas perguntando sobre o catálogo de receitas que tu comentou antes. Que livro é esse e qual é o nome desse catálogo de receitas? Que sonho. Então, eu trouxe pra cá porque eu sabia que iam perguntar. Eu li, na verdade, os comentários. Não, eu li os comentários do vídeo. Sabia que ia perguntar, eu li, sim. Tá. Olha, tá segue aparecendo toda a galera aqui. Apareceu o Zeca, apareceu o Bento. É isso aí. Isso aqui é um catálogo de receitas da dona Tereza Beatriz, a mãe do Zezo, em que tinha tudo catalogado. E eu organizei, porque estava levemente desorganizado. Olha eu sendo organizadora. E isso se chama... porque assim, tinha o comer... Não, isso é Comer Melhor. Tinha o Comer Bem, da Dona Benta. O livro da Dona Benta se chamava Comer Bem. E esse aqui é Comer Melhor. Os Segredos da Cozinha. Tem alguma editora, alguma coisa? Não consigo É que ele tá ver. cheio de fita crepe, né? Porque já foi muito usado também. Sim. Não dá pra ver informação. Aqui tem esse outro que é da Receitas Culinárias. Mostra ali pra a capa pro pessoal, porque tu não importa ver, são as pessoas que tem que ver. Eu sei, mas tipo, daqui eles não vão ver também. O Marcelinho vai ter que pegar depois. Não adianta nada. Vou falar os nomes. Ó, o Comer Melhor é da Dona Estela. Dona Estela. Procura aí, estante virtual, Dona Estela, quem sabe? E aí tá uma certa crítica dos anos 40, né? A Dona Estela não tinha sobrenome, ela não era Estela, era a Dona Estela. Não importava. Comer era só- Melhor, Os Segredos da Cozinha, Dona Estela, Índice e Conselhos Úteis, Companhia Editora Nacional. Que não deve existir mais. Editora Nacional já, né? Tipo, tava vivendo aí o período do Estado Novo, do Getúlio Vargas. Era uma ditadura também, né? Vamos lembrar disso. Editora Nacional significa que era uma publicação meio que oficial, né? Que a mulher deveria ler receita. Exatamente, mulher só lê receita e romance. Isa, uma pergunta polêmica. Polêmica, mamilos. Você é casada? Não, era o personagem que era casado, eu não sou casada. Acho que tiveram algumas pessoas ali que se confundiram. Não foi uma. Jorge não foi Alberto, duas. que saudade. Mas fez dois Jorge maridos, Alberto. né? Oi? Não teve outro marido. Não, nessa série foi só Só o Jorge ela era Alberto. casada. Mas enfim, respondido, não né, sou gente? casada, tenho um gato, um cachorro e um trabalho, já é bastante coisa pra, né? O Jonathan tá perguntando. A receita é boa, mas é muito trabalhosa. Ele não tá perguntando nada, na verdade. Não está perguntando. E assim, Mas ó, ele falou. Porém, é algo compreensivo, visto que o programa tem foco em receitas mais complexas. não, o canal não tem foco em receitas mais complexas. Elas só parecem mais complexas, mas elas são super simples. A questão é, essa torta, ela é mais trabalhosa, visto que era nos anos 40, que isso pros anos 40 era uma receitinha assim, ó, como diz a minha tia-avó, flamejante. Tu tem as coisas em casa, já faz correndo, já... Imagina, naquela época, fazer uma refeição inteirinha uma hora era... rápido. Imagina. É que a gente tá acostumado, né? A gente tá acostumado a botar uma coisa congelada no forno ou no micro-ondas e beijo, tchau. E até as próprias receitas, que às vezes tem muitos canais de culinária que são voltados pra receitas mais práticas e rápidas. Não que o São. gastronomismo não seja, mas às vezes vai ter uma receita que é mais demorada. Mas não Sim, que ela mas seja ela- complexa, né? É, Não. bom desmistificar isso. É que é muita internet, né? É muita internet, só assiste YouTube agora. Mas é importante sempre lembrar que não tem receita complexa no canal. Tem Não. receita que vai demorar mais. Exato. O objetivo é, a Isa sempre traz a ideia de que todo mundo pode cozinhar. E nenhuma receita minha é assim de uma... Porque assim, gente, vou ser muito sincera com vocês. Eu sou preguiçosa pra cacete pra cozinhar. Assim... Mas eu sou. E eu não tenho a menor paciência de ficar 5 horas na cozinha, tipo... Não, gente, pelo amor de Deus, entende? Pra uma feijoada eu fico. Mas aí eu faço as coisinhas, deixo ali no fogo e vou fazer outras coisas. Entende? Olha a cervejinha.
Vou tomar uma cerveja, vou tomar uma caipirinha, mas eu não vou ficar ali, sabe? Ninguém mais tem tempo pra ficar assim cozinhando. E não porque eu trabalho com cozinha que eu vou ficar horas na cozinha. Até o contrário. E acho que também depende muito da pessoa que vai cozinhar, tipo... Porque se ela gosta muito, às vezes pra ela não parece tão complexa. Exato. Tão demorada. Tipo, vai depender se tu já tem algum jeito com cozinha ou não. Tudo é muito relativo, né? E eu sempre tento trazer receitas que qualquer um possa fazer em casa. De o vídeo mais assistido do canal, né? Sim, o vídeo mais assistido. Fazer. Arroz soltinho, que tem quantos? Tá com 2 milhões, eu acho. 2 Viu? milhões mais de views. E tem, só que esse vídeo tem trocentos anos. Só que eu fui aprender a fazer arroz soltinho, bonitinho, com 20 anos na cara. E a gente tem o exemplo depois do lamen, né? Que é um vídeo um pouquinho mais longo, vamos dizer assim. É uma receita mais longa, mas não é que ela seja mais complexa. A única questão é que tu tem que botar tudo na panela e deixar. Vai lá, põe no fogo bem baixinho e vai assistir uma série, vai ver um filme, sabe? Tem outras coisas que dá pra fazer. Não é uma coisa que seja difícil de fazer, não são 50 mil processos. É só demorado. Então, dois comentários bem sobre o mesmo tema, assim, vamos dizer, que é da Jéssica Ribeiro. Não concordo com o final do seu vídeo. Acho importante e gratificante a mulher cuidar da sua família. Apesar de não concordar com sua ideologia, admiro muitíssimo seu trabalho. Parabéns pelo vídeo excelente. E o outro é da Consuelo Torres. Eu cuido do meu marido com muito carinho e orgulho. Assim, eu sou uma cuidadora. Eu sou o tipo de pessoa que quando os amigos saem aqui de casa de noite, eu peço pra eles avisarem quando chegam em casa. E eu acho que tudo bem cuidar da sua família, eu cuido da minha família animal. Mas é assim, a gente não pode se anular nesse processo. E nos anos 40, se cuidava muito do marido e não se cuidava a si próprio. Então era a questão da mulher ser totalmente anulada e tudo pro homem, sabe? Do homem chegar em casa e tu tem que estar maquiada pra esperar o marido, tu tem que estar arrumada. Eu acho que uma vida de casal deve ser mais igualitária, de que os dois se cuidam. Então, se tu espera teu marido arrumada, que ele venha arrumado da rua. Que ele ponha uma roupinha bonitinha e chega em casa. Toma banho na academia e vem bonitinho, cheiroso pra casa. Então é uma questão de de não ser 2 pesos e 2 medidas, entende? Dos dois terem o mesmo peso e a mesma medida. Eu não sei se eu já falei isso, mas eu vou mais uma vez definir o feminismo. O feminismo não é botar as mulheres em cima dos homens, é que os dois tenham os mesmos direitos. Kátia Santos. Que vídeo, que receita, que profissional, que artista. Encantada com tudo, inclusive as músicas. Que venham os próximos. Ah, mais uma coisa, onde encontro um saleiro igual esse seu? Porque eu simplesmente amei. Agora eu fiquei na dúvida do saleiro. O saleiro é o clássico, não é o saleiro, aquele ali de inox na parede. Eu acho. Será que é o Não sei, porque é o vídeo da torta, né? Então, gente, muitos saleiros, né? Eu tenho muitos saleiros, porque, né, eu gosto de variar. Mas muito obrigada por todos os elogios. De novo, foi uma série maravilhosa de fazer. Então, eu fico muito feliz que esteja chegando com a minha intenção em vocês. Então, tô super feliz. Aí temos outro elogio da Ana Camila. É apenas maravilhosa. Nunca comento, mas hoje não deu. Puta que pariu, e um coração. Puta que pariu de volta. Eu coloquei eu que selecionei as perguntas, tá, pessoal? Eu selecionei essa por esse detalhe. Eu nunca comento, mas hoje não deu. Hoje eu tenho que falar. Teve outras pessoas que falaram isso também. Gente, comenta. Comenta, fala o que vocês estão achando, dá esse feedback pra gente. É porque importante. É muito legal. Só assim a gente sabe que vocês estão gostando de verdade. O like Ou não. legal. O like é bom ter o like, é bom ter a visualização, só que o melhor retorno é quando vocês falam pra gente. A gente vai ler e vai tentar sempre entregar, se tiver de acordo com o canal, entregar aquilo que vocês querem, né? Então, também depende desses comentários. Teve o Eden, acabei de acordar. Quando te ouvi falando da escola e tal, pensei, caramba, velho, essa moça está trabalhando demais. A coitada ainda tem de voltar correndo pra fazer a janta. Ela devia maneirar. Aí percebi que estava dramatizando. KKK. Pois então, sim. É isso que é a vida de muitas mulheres até hoje.
E que não tem como maneirar, é isso. E não é só... É jornada dupla. Não é só o sono que tu acabou de acordar, a vida delas é essa mesmo. Exatamente. Então, assim, eu tenho uma vida muito privilegiada. Em dias que eu não tenho gravação, posso acordar a hora que eu quiser, quase. Todos nós, né? Hoje é um Sim. feriado, a gente tá aqui gravando. Hoje é feriado e a gente tá gravando. Mas tem outros dias que a gente... Sim, é uma brincadeira. Na verdade, os nossos dias de gravação são bem loucos, né? Tipo, São. sábado, domingo, feriado. Pra nós não tem dia, não tem feriado e não tem final de semana. A gente grava quando fica melhor. E aí, nisso, a gente acaba fazendo de uma quarta-feira um domingo. Azulzinho. Azulzinho. Né? Azulzinho. Azul. É nome e sobrenome. É nosso Ah, tá. sobrenome. Azulzinho. Muito obrigada. Eu tô triste, desesperançosa e sem rumo e seu vídeo me emocionou. Fez-me mostrar os dentes. Trabalho incrível. A postura, os olhares, os trejeitos e falas. Maravilhoso. Muito obrigada, Isa. Muito obrigada, Azulzinho. Eu fico muito, muito feliz que eu tenha conseguido chegar a esse ponto de emoção com os vídeos. Eu realmente botei muito, muito de mim neles. Espero que eu fale certo. Talvez não. Khadija mesmo? Será que é como se Khadija. Alves. Faz, por favor, o bolo Marta Rocha. Eu quero aprender igual o que fazem aí no sul. Obrigada. Marta Rocha é uma coisa maravilhosa, porém, É muito difícil, não é? é difícil de fazer. Porque tem que moer as nozes pra fazer, botar as nozes no meio, fazer um bolo de nozes. Eu nunca fiz e eu tenho São medo de vários errar. passos, né? É. Tipo a feijoada doce. Seria tipo a feijoada. Quando a gente gravou o vídeo da feijoada, a gente começou a gravar às 8 da manhã e foi terminar de gravar às 6 da tarde. Que foi o horário do nosso almoço. Foi o horário do nosso almoço. Então, assim, seria uma receita que demoraria um dia inteiro pra gravar. Será que a Marta Rocha não seria legal pros anos 50? Não põe ideia na cabeça das pessoas, Pede aí, Daniela. galera. Vamos cobrar Pede aí, o resto da comenta vida aqui. agora. Comenta Não, aqui. mas é que Marta Rocha é uma receita antiga em que se usava as amêndoas moídas e se faz... Eu tenho que pesquisar a receita, mas é uma receita mais heavy metal, assim. A gente Já pode tô fazer vendo. uma parada também de ir numa confeitaria clássica que tem uma Marta Rocha boa e tentar tirar segredos da bolha. Olha, A Dani tá formiguinha. louca pra... A Dani quer roubar a receita. Não ela quero roubar. ela quer Tipo, fazer pra um gente tour. não fazer a receita, a gente pode ir lá ver como ela faz. Ela não precisa mostrar tudo. Não, olha a ideia dela, passar por várias confeitarias pra ver qual a melhor, É. entendeu? Pra reproduzir, gente, entendeu? Sim. Não, eu pensei numa confeitaria específica, eu pensei na Rio de Barcelona. Janeiro. Pronto. Oi? Eu pensei no Rio de Janeiro, mas daí já sou Barcelona melhor. Prefiro Barcelona. Não, gente, eu tô falando de Porto Alegre, eu sou chinela, tu para. É assim, ó, é bolo de... É bolo de vó, assim. Bolo é de bolo... vó. É bolo de vó, A as da- crianças não gostam. E assim, não As é crianças aquela, do não é uma Marcelo. fatia assim, desse tamanho, uma fatia de pizza. É uma fatiazinha, assim. Aí tem camadas, tipo, tem camadas de ovos, tem bolo de nozes, Tem de ameixa, tem ameixa seca, tipo, por isso que tem que ter esse paladar de... de véia. Cara do Marcelo diz que não gosta. Eu adoro, nossa. Eu amo bolo de nozes, que é sem ameixa. Mas continua sendo bolo de véia, porque é bolo com massa de bolo de nozes, só com ovos moles dentro. Afinal, o que tu comeu hoje depois do almoço? Um quindim de Nozes. nozes. Eu tinha uma professora... Que não é ortodoxo, desculpa. Mas não é ortodoxo, tá? Só pra avisar que não é ortodoxo. Ah, mas não é mesmo. Não, mas só pra ninguém cair assim na roubada de dizer, ai não, mas é muito tradicional. Não é. Não, é fácil de achar. Mas é invenção. Mas é uma Brasil, invenção. né, gente? Brasilzão, né? É que aí junta, tipo, minhas coisas preferidas. Que é doces de ovos com nozes. Não, mentira, não é só isso. É que é doces de ovos com camafeu. Eu, criança, eu já nasci velha. Eu nasci velha. Tá, mas não tem camafeu no quindim. Não, mas o camafeu... O quindim seria uma mistura de camafeu com ovos moles. Porque aí Tá, tem o tá. gostinho das nozes. E camafeu, quando eu era criança, era meu doce preferido. Nossa, que criança. Meu Deus. Nasci velha. Criança exótica. Nasci velha. A Cici? Aida? Oi, Isa, eu tô assistindo aqui da Alemanha. Morei muitos anos em Porto Alegre e também já te vi na feirinha ecológica. Olha, faz tempo. Porque faz um certo tempinho que eu não vou na feirinha. Porque eu fico com preguiça algumas vezes. Mas
Que legal que tu me assistes da Alemanha. Eu acho incrível. Manda de vez em quando um especuloso pra nós. Afinal, quem quiser mandar coisas, Quem gente, quiser mandar sintam-se à coisas, vontade. Teve um fã que pediu o endereço do Japão, que ele ia mandar coisas, não chegou nada até hoje. Já faz uns 6 meses, eu acho. Ficou no AliExpress lá. Tá parado em Curitiba. Ficou em Curitiba, no Buraco Negro. E agora, o último comentário, gente, do José. Adorei o vídeo. Grandes expectativas com essa nova série. Espero que você consiga ir além no nosso passado. Gostaria de saber se alguém tem dicas de livros que falem da gastronomia dentro de um contexto histórico. Tenho achado esse assunto cada vez mais interessante e gostaria de me aprofundar. Dani, tu que separou, alguém acabou dando dicas ali? Não, eu retomei, eu revisei alguns livros que falavam dos eventos. Eu não olhei comida. Isso é com a Isa que pode indicar Então, livros históricos. Essa é uma área que me interessa muitíssimo e isso tem super a ver com antropologia da alimentação. Então, tu pode pesquisar mais relacionado à antropologia do que a história, porque a história se foca mais num geral. E eu tenho vários livros, inclusive livros que eu tenho assim a versão xerocada de faculdade de alguém que me deu. E é incrível, vale a pena ler. Mas claro, não é exatamente sobre o século XXI, tem muito de como foi se formando, a alimentação e tal. Então, eu não sei agora o nome dos livros para te dizer. Mas eu sei que tem um livro sobre o período imperial do Brasil e comida que meu Dindo me deu. Tá dentro das minhas caixas de livros, porque eu ainda tô sem prateleiras. Então, meus livros estão em muitas caixas. Então, eu não consigo te dizer os nomes. Mas procura sobre antropologia da alimentação, que é uma das minhas áreas de maior interesse geral, assim, na vida. E vale a pena. Eu acho que dá para pesquisar também. Como a Isa disse, eu lembro de faculdade dos meus polígrafos, mas aqueles volumes da Histórias da Vida Privada, que tem volume de todas as épocas do Brasil, desde o período pré-histórico, colonial, não, pré-histórico não lembro se tem, mas desde o período pré-colonial em diante, você tem 4 ou 5 tomos, 4 ou 5 volumes, e entre os capítulos, não é dedicado à comida, mas em alguns capítulos fala de comida, né? Fala como uma região se formou a partir da alimentação. E fala de alguns pratos típicos e tudo mais. Histórias da Vida Privada é um bom... Então, acho que é isso de perguntas. É isso. Adorei essa última pergunta, por sinal, porque é muito legal, José, que tu também te interessas pelas mesmas coisas que eu. Então, a gente pode começar a trocar livros que a gente for lendo. Continua infernizando a Isa, que quando ela botar os livros na parede, daí ela encontra e te responde. Pode ser. E é isso, acho que desse primeiro vídeo, né? É sim, porque acho que a gente já tem um episódio longuíssimo. Teve uma introdução das perguntas gerais, daí no próximo vídeo a gente fala sobre Os últimos 3 vídeos. Os outros 3 vídeos. os últimos Desta temporada. Fiquem ligados. E muito obrigada, eu fico muito feliz mesmo que eu tenha conseguido alcançar tanta gente de uma maneira tão legal. Eu acho que isso fez total sentido pra mim, que me dediquei tanto. Então, assim, eu vou fazer outras temporadas sabendo que deu certo, com tanto prazer quanto. Eu ainda fui tendo prazer com medo ao mesmo tempo. Mas agora é só liberar a minha felicidade. O bom de comida de época é que não esgota o tema, né? Não esgota. A gente vai pra sempre. Não vai acabar. Foi um sucesso, né? Os comentários. Foi muito legal ver que desde todas as idades, né? Sim. Gente mais nova, gente mais velha, todo mundo acabou se identificando ou, enfim, gostando muito, né? Foram comentários muito positivos, assim, foi muito legal. Eu fiquei muito feliz. E comentem sempre, lembrando. Comentem. Comentem. Pode reclamar também, não tem problema. A crítica também é tudo importante, feedback. Aí eu mando a Dani responder isso pra vocês. Mentira. Então, muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau! Então, um beijo até a próxima, pessoal. É verdade. Então, um beijo. E até a próxima. próxima.